Senhoras, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vocês acabam de testemunhar um suicídio. Não se apavorem. Não. Em nada tal ato poderá lhes comprometer a existência ou, o que é pior, a imagem. Eu só peço, por favor, que passem comigo meus últimos minutos. Os últimos minutos, talvez a próxima hora. Eu peço encarecidamente que passem comigo os últimos momentos da minha existência. Ai, eu tomei essa iniciativa porque eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso falar! Eu preciso falar! Falar de mim! Falar de desabafar! Falar da minha vida! Mas as pessoas andam hoje em dia tão ocupadas, tão sem tempo para sentar e ouvir, não é? Então eu tive essa ideia. Reunir pessoas numa sala de teatro e trancar as portas. Ninguém sai! Naquela rua morava uma dona que quando andava parecia saltitar por entre as estrelas com seu alto salto de ventania. E ria. Ria tão escandalosamente com seu riso branco de garça que sem graça deixava a chuva fininha que ia pra longe descontínua, deixando a rua sequinha só para a dona passar. E lá se ela, bela que era, lambia os lábios melados de batom ou de sorvete, derramando pelas curtas ruas de tão estreitas calçadas tantos suspiros, tantos suares, tantos odores que de festa banhavam o mundo! E lá se ela, dançando a sua dança de quadris e flores por entre os casais do salão. Reinava absoluta, reinava com seu vestido de festa e a sua coroa de deusa. E depois ela derramava os seus olhares de fêmea pelos sonhos silenciosos da noite.
e dormir sozinha. E nessas horas, a rua inteira ouvia a dona da rua chorar baixinho em seu quarto de deusa. Em uma noite de ventania e amarelada tempestade, a dona perdeu o passo, quebrou o salto e despencou a ladeira abaixo. Sabe, eu gosto muito de caixas. Eu tenho muitas caixas, eu gosto de colecionar caixas. Eu tenho muitas caixinhas de todas as cores e modelos. Eu trouxe algumas comigo, não todas, não caberia aqui. É uma pena que vocês não possam ir comigo, não tenham tempo para conhecer a minha casa, senão eu os convidaria para conhecer a minha coleção de caixinhas e bonecas. Sabe, poderíamos dar uma festa, eu adoro festa de casamento, de aniversário, de batizado, até de formatura eu gosto. Sempre se há a possibilidade de conhecer pessoas, não é mesmo? É uma pena que vocês não possam ir na minha casa. Sabe, eu moro numa bolha de sabão multicolorida, que vai bem alto, flutua, e quando tá lá em cima, estoura. Parece que eu vou cair, mas imediatamente se forma outra bolha maior ainda, mais colorida e que flutua. Olha lá, uma bolinha de sal. E vem outra bolinha de sal. Uma, duas, três, são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Olha lá, uma bolinha de sabão. É uma pena que vocês não possam ir na minha casa, porque nós poderíamos dar uma festa, eu colocaria o meu vestido. Há muito tempo que eu só uso para lavar os banheiros e sonhar. A senhora sabe do que eu tô falando, não sabe? Vestido de festa, intenções, abraços. Depois, só o cheiro de mofo no banheiro, não é mesmo? Naquela noite de fria tempestade em que a dona perdeu o passo, quebrou o salto e despencou a ladeira abaixo, ela foi cair nos braços engordurados de um homem que tinha uma barriga grande, as mãos peludas e dirigia um táxi. Ele lhe abriu a porta do carro esverdeado, de assento áspero e banco estreito, recolheu os seus sorrisos de garça pelo chão, apagou seus bilhetes, queimou suas estrelas e partiu a mil pra catedral, onde a dona, sem tempo de lamber os beiços, só pode dizer sim. E a dona da rua, 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 e a dona da rua virou a dona da casa. Nunca mais gordura de sorvete, nunca mais batom, nunca mais salto alto! E a barriga do homem foi crescendo tanto, mas tanto que foi tomando conta dos espaços íntimos da casa, que sem poder se mover pela sua própria casa, construiu barreiras na sua cama cor-de-rosa de cetim e ficava lá, quietinha. Às vezes dormia, e quando dormia, às vezes sonhava. Sonhava que morava numa bolha multicolorida de sabão e que tinha uma coleção de caixinhas e bonecas.
bastava o homem roncar como porco que era, para que ela acordasse, abrisse seus olhos de coruja e ficasse lá, vigiando a noite. Sabe, eu durmo muito pouco. Eu tenho problema para dormir, eu sofro de insônia, eu sofro de muitas coisas, dores no corpo, enxaqueca, e eu tenho síndrome do pânico, síndrome do pânico, síndrome quer dizer estado mórbido que provoca sinais e sintomas e alterações sem causa específica. Isso segundo o mini dicionário Aurélio, o mini dicionário da língua portuguesa. E pânico, segundo a mesma fonte, são sustos ou pavores repentinos. Eu gosto muito de ler dicionários. É um ótimo passatempo quando eu não tenho o que fazer. Donde se conclui que síndrome do pânico é um estado mórbido de sustos ou pavores repentinos. Eu tenho síndrome. A vida me assusta. Tudo me assusta. Eu me assusto com o bater das asas das borboletas, colorindo a sem-gracice do cotidiano das vidas humanas. Eu me assusto com os sorrisos dos homens magros pelas ruas. Eu me assusto com a violência das crianças. As crianças andam tão violentas hoje em dia, né? Eu me assusto com todas as coisas. A senhora não. A senhora não se assusta com nada. Bom, eu me assusto com tudo. E para estar aqui hoje, eu tive que reunir muita coragem. Porque o encontro era muito importante. Então eu reuni as minhas caixinhas, peguei todas elas e vim. Eu entrei num táxi verde. O homem não queria me trazer, não. Ele falou que eu tinha muita caixa. Cobrou excesso de bagagem, taxa extra, menino. Mas tá tudo hoje pela hora da morte, né? A hora da morte. A hora do abate. A hora do abate. E o porco foi se achegando com aquele corpo encharcado. Quebrou os muros e as barreiras de cetim da dona da casa. E não gastou um minuto sequer para encharcá-la de nojo, vergonha, raiva. Uma raiva tão escura que a deixou cega. Temporariamente, é verdade. Mais tempo suficiente para não ver a sua barriga crescendo. Um dia ela acordou, pernas abertas, um homem de branco, e não tardou um minuto para ouvir o choro, o meu choro, seguido de um grito cortante que fazia tremer todas as paredes verdes do quarto. Então um homem magro, de bigodes muito negros, chegou e colocou em seus braços um embrulho. Era uma criança, sabe? Uma criança. Logo ela, que sonhava estrelas, bilhetes e sorvetes. E aquela criança não tardou a encostar os seus lábios nos mamilos da dona da casa e sugar como um titã, feito um deus ofendido e faminto. A dona da casa teve ímpetos de jogá-la no chão, mas conteve-se diante da fúria que a pequena dedicava a tão insólita tarefa. Alguém a parabenizou e disse que do lado de fora, um homem gordo, respeitado, chorava de
felicidade. Foi quando ela percebeu um filho. Um filho. Ela agora tinha um filho. E a dona da casa virou dona da família. E a dona da casa virou dona da família. A dona da casa virou dona da família. A dona da casa virou dona da família. Sabe? Eu tenho um elefante no meu jardim. Um elefante azul turquesa. Ele tem uma pinta preta na ponta da tromba. Quando me vê, ele vem desengonçadamente na minha direção, pisando no meu jardim nas joaninhas e nas margaridas de plástico. Só para me contar as novidades. Então, sentamos lá na varanda e ficamos lá, contando estrelas e fazendo bolhas coloridas de sabão. Contando estrelas e fazendo bolhas coloridas de sabão. Contando estrelas e fazendo bolhas coloridas de sabão. Os elefantes são muito competentes nisso de fazer bolhas de sabão com as suas trombas. Eu acho que todo mundo devia ter um elefante no seu jardim. Eu acho. Assim como um bichinho de estimação. Eu já tive vários. Eu tive cachorro. Cachorro eu perdi a conta, eu também tive gato. Gato eu tive de muitos tipos, tamanhos e pelos e cores. Aí depois veio a fase da tartaruga, do zinho, tudo pequenininho, né? Tinha passarinho, tinha ratinho branco. Tinha... Aí depois veio aranha, formiga, aranha, veio... Até que me deram de presente o meu elefante branco, que eu pintei de azul. Às vezes ele me assusta. Eu me assusto com muitas coisas, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas é que eu tenho síndrome do pânico. As coisas me assustam. Eu não sei se eu falei porque eu me confundo, porque tem muitas coisas que eu já falei, outras coisas que ainda me falta falar e eu fico um pouco perdida, mas não vamos falar de coisa triste não. Vamos falar de coisas boas. Porque o que eu gosto mesmo é de ouvir rádio! Ele vai ter você perto dos olhos, mais longe do maneca de trapo, pedaço da vida, e vive perdida no mundo a rolar farrapo de gente que, prezada ouvinte, aqui quem fala é Romualdo Flores, o seu radialista preferido. Boa noite, queridas ouvintes de todo esse Brasil que não para de crescer. Hoje eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de Carminha, a bonequinha do engenho de dentro. Ela nos conta que... Fala, Romualdo! Fala, Romualdo! Fala, Romualdo! Droga! Logo hoje que eu precisava tanto ouvir você. Noites assim eu não consigo ver as pontas dos meus pés. Eu até pensei em escrever uma carta. Querido Romualdo Flores. Aqui quem escreve é uma bonequinha de pano que já foi a dona da rua, já foi a dona da casa e agora virou a dona da família. Bonequinha, não chora.
Não fica assim, filha. Ela não fez por mal, não, ela não fez por mal. Aquelas pedras no seu travesseiro de dinossauro. Não foi de propósito, não foi pra te ferir. Imagina, nem a mordaça vermelha na sua boca, nem o frio, nem o fogo, nem o braço quebrado. Não, ela não fez nada disso por mal. A mamadeira com no leite, ela só se confundia, ela não tinha jeito nascido para isso. Então ela ficava um pouco confusa, especialmente nas noites de sexta-feira de um domingante, quando o porco chegava em casa, arrastava ela pelos cabelos, pelos cantos da casa e dizia: isso fui eu que comprei, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo outro. Depois saía arrastando a mulher pelos cabelos, batendo com a sua cabeça nas quinas dos móveis. Depois arremessava ela por cima de uma das tantas coisas que havia comprado para ela e guinchava como o porco que era. Carminha nos conta que é apaixonada pelo seu noivo Leonardo, mas que não consegue se entregar na hora do sexo, pois vê sujeira no ato. Talvez por ela já ter sido estuprada 5 vezes pelo primo, pelo tio, pelo motorista do táxi, pelo patrão e pelo próprio pai. Ah, Carminha, querido ouvinte, o que eu posso lhe dizer é que... Sabe, eu tenho 5 filhas. 5 filhas, 5 bonequinhas lindas, ó. Eu vou mostrar pra senhora. Só um pouquinho. Ó. Jaqueline, Jennifer, Josi, Jane e Margarida. Ai, são lindas. São lindas as minhas bonequinhas. Tão bonitinhas. Eu me divirto muito com elas e elas comigo. Outro dia, quando eu cheguei das compras, eu comprei com elas, sabe o que é? Um presente. Eu trouxe uma máquina de cortar cabelos. Elas ficaram lindas, carequinhas. Eu adorei. Elas nem reclamaram também. Eu as amordacei bem forte, com a mesma corda que eu uso para dar a papinha que eu preparo com amor e carinho. Eu sou precavida. Eu tenho medo que elas me mordam. Jaqueline. Jennifer. Josi. Jane. E Margarida. Tão rosadinhas como porquinhas indo pro abate. E o porco gordo, negro e cevado e sujo encharcou aquela que havia sido dona da rua, dona da casa e agora era dona das filhas por 5 vezes. E tudo por quê? Por quê? Por que, minha senhora? Por quê? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Porque ela só lhe dava meninas e ele queria ter um filho homem. A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é sua! E sua! E sua! E sua! E sua! Quietas! Cala a boca! Todo mundo de castigo! Não fala nada! As mulheres falam demais! E os homens não suportam tanta reclamação! Isso afasta definitivamente os homens! Não se movam! Mulher reclama de tudo. Reclama das dores, reclama das doenças, reclama da roupa que não serve, do marido que trepa, do rádio que não pega, do marido que trepa demais. Reclama a vida inteira. Não se mexe!
Eu quero vocês quietas, paradas, para sempre amarradas em mim. Porque vocês vão crescer, eu vou envelhecer, e eu preciso falar com alguém! Porque com seu pai não dá para falar, porque com porco a gente não fala. Porco a gente sangra e deixa ele lá, estendido, sangrando até morrer. Era uma noite de sexta-feira, uma lua minguante no céu. O meu elefante azul turquesa veio correndo na minha direção e o porco chegou em casa com uma margarida na mão, de plástico, tão branca, tão pura, tão imaculada. Mal ele esticou a mão para oferecer a flor à dona da casa, ela não se conteve e gritou: chega! Hoje não! Hoje não! Hoje eu não vou pro chiqueiro com você. Não vou pro chiqueiro com você. Chega! Nunca mais! Nunca mais eu quero flores de plástico! Nunca mais eu entro no táxi verde! Porco! Imundo! Fedorento e cebado nédio! Morre! Bem, quer? Olha lá uma bolinha de saco. Mal me quer. E vem outra bolinha de saco. Bem, me quer? Eu adorava brincar disso quando eu era criança. Bem, me quer? Não me quer? Com os porcos turqueses caídos no jardim, com as joaninhas prontas para o abate, misturada com saltos altos de ventania, e riam seu riso de garça enquanto pulavam sobre flores menstruadas, e tinha síndrome do pânico que toda boneca, menina, mulher já nasce com ela, até o Romualdo Flores. O Romualdo tem síndrome do pânico. O Romualdo, eu li na revista. E agora essa porcaria de rádio que não pega. Margarida? Margarida, vem com a mamãe, filha. Vem. Vem, Margarida, bebe. Bebe essa mamadeira que eu fiz pra você com todo amor e carinho. Bebe, as suas dores vão passar, filha. As suas agonias vão acabar. Bebe, Margarida, bebe. Eu sei que é melhor pra você. Eu sou a sua mãe. Bebe, filha. Todo mundo já bebeu. A Jennifer, a Jane, a Jaqueline, a Margarida, todas elas beberam. Eu tenho certeza, filha, bebe. Bebe porque eu te amo. Bebe. Bebe, filha. Bebe. Eu não suportaria ver você crescer e dançar seu alto salto de ventania com seus vestidos de festa, recolhendo bilhetes, flores, sorvetes. Pra quê, Margarida? Pra quê? Pra quê? Pra num dia de amarelada tempestade, você entrar num táxi verde, de assento áspero e bancos estreitos, recolher o seu sorriso branco de gata, apagar as suas estrelas. Não, Margarida, não. Eu não suportaria ver isso. Bebe, 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 bebe. Bebe. Aliás, eu não suporto ver mais nada. Senhoras, senhores,
Sejam todos muito bem-vindos. Vocês acabam de testemunhar uma série de assassinatos e um suicídio. Não. Não se apavorem, porque em nada tal ato poderá lhes comprometer a existência, ou o que é mais sério, a imagem. Eu apenas preciso falar, então eu reuni pessoas numa sala de teatro e tranquei as portas. Podem ir. Podem ir. As portas estão todas abertas. Podem ir, mas saiam com cuidado para não provocar nenhum acidente. Voltem para a paz dos seus lares. Eu só precisava falar. Foi muito bom passar os últimos minutos da minha existência com vocês. Eu estou me sentindo muito bem. Ah, que cabeça minha! Eu acho que eu não me apresentei. Muito prazer. Margarida. Uma bolinha de saco. Uma, duas, três, são bolinhas. Sejam bem-vindos a esse depoimento sobre um pouco do processo da criação do Vida de Boneca. Bom, eu sou Márcia Valença, eu sou atriz do espetáculo e fiz também assim a concepção cênica toda. Depois que ele estava quase pronto, entrou Josué Soares para fazer a limpeza, a supervisão, novas marcas, mas quando ele não começa com o propósito de ser um espetáculo teatral que vai circular, que vai estar em temporadas. Ele nasce com objetivo acadêmico. Eu estava fazendo pós-graduação em artes cênicas e aí eu precisava de um objeto de estudo para concluir o curso e fazer o meu TCC. E aí o que acontece? Eu estava perdida, eu queria falar sobre a mulher no teatro, assim, meio que o histórico da mulher, né? Dentro da evolução do teatro no mundo. Eu queria falar sobre essas diferenças de privilégios de um gênero sobre o outro. Queria falar alguma coisa sobre Medéia, mas não estava sabendo muito bem como juntar essas ideias. E aí me aparece o autor, Paulo Marcos de Carvalho, e me dá de bandeja esse texto maravilhoso que vocês acabaram de assistir aí. Se não assistiram, podem assistir esse depoimento primeiro, depois assistam o espetáculo, mas eu proponho o inverso, vai ficar mais interessante, tá? Vai ficar bem mais legal. E aí Paulo Marcos me apareceu com o texto, e aí eu me lembrei que eu já tinha assistido esse espetáculo. Em outra montagem completamente diferente, ele foi apresentado em 2004, no CCBB do Rio de Janeiro, Centro Cultural do Banco do Brasil, e estava acontecendo um festival em Volta Redonda. Eu era, acho que presidente, se eu não era presidente da FETAERJ, Federação de Teatro Associativo do Rio de Janeiro, eu era de algum cargo da direção no momento e fui representar a FETAERJ nesse festival. E quando eu chego lá, o que estava abrindo o festival era o espetáculo Vida de Boneca. Meados de 2004, isso. Era o espetáculo Vida de Boneca com Joyce Marino. Uma linda interpretação, dirigida pelo próprio autor na ocasião. Mas eu só fui atinar que eu já tinha visto o espetáculo, eu não associei pelo nome. Eu fui atinar depois que eu li todo o texto e vi aquelas, sabe, aquelas lembranças assim, aquelas fagulhas, e quando veio o espetáculo depois todo inteiro na minha cabeça. Mas eu não queria fazer esse tipo de montagem, de forma nenhuma imitar a interpretação da Joyce, a direção do Paulo. Eu queria uma criação que tivesse muito da pesquisa do teatro físico. Eu sou casada com Josué Soares, que é mímico, tem uma pesquisa de mais de 35 anos de teatro físico, que eu não explorei nunca na minha vida. E eu queria explorar nesse momento dessa pesquisa. E outra coisa que surgiu no processo foi a pesquisa do teatro essencial, da Denise Stoklos. Porque no início eu queria ter só uma cadeira em cena. Achei que uma cadeira ia fazer mirabolâncias. Só que quando a gente vai criando o espetáculo, não é o que a gente acha que vai entrar no espetáculo. É o que o espetáculo precisa que entre.
Ele nos determina muitas das ações. E aí, enquanto ia, né, no terraço da minha casa, ensaiando, criando, explicando para mim o porquê de cada ação, o porquê de cada gesto, o porquê de cada atitude, o porquê de cada movimento, acabou surgindo a taça. A taça, tá aqui. Acabou surgindo a taça da vida de boneca. E eu, dentro do conceito lá da Denise Stoklos, ela diz que o que tem que ficar em cena é o que é essencial. E era absurdamente essencial essa taça que se reconfigura durante o espetáculo todo. Ela é o segundo personagem. Um personagem é o que eu faço, monólogo, e outra é a taça, com toda certeza. Ela se ressignifica. Cada momento ela muda de função na cena e de uma forma muito delicada, muito bonita, muito pertinente, muito concatenada com tudo que está acontecendo, né? Então, nesse primeiro momento aí, o momento acadêmico, que eu estava fazendo a pesquisa, a apresentação para a banca foi com uma camiseta preta e uma calça preta e o cabelo meu e sem maquiagem. Eu só tinha marcado o olho. Para mim, a ideia do olho era essencial. Esse olho assim, né, que ressalta, que fica grandão, esse olho para mim era essencial, fundamental. E aí algumas pessoas que assistiram, porque tinha a banca, mas tinha uma mini plateia lá de outros estudantes da turma, né? Eles começaram a perguntar, mas por que você não insere um figurino? Por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? E aí foi entrando luz, sonoplastia não entrou, porque a sonoplastia não se tornou essencial para o espetáculo. Já a iluminação, ela valorizou a nulidade da boneca, né? Uma luz de uma única tonalidade, não tem cor, e ela acompanha esse movimento da vida da Margarida. E uma grande dúvida que as pessoas têm, como que a Margarida é filha, se no final ela diz que ela é a própria Margarida? Isso, assim, é uma dúvida crucial. Não tenho respostas. Eu vim falar do processo, da minha relação com o texto, eu não tenho respostas. Mas eu posso dizer o que eu sinto. Talvez o autor... Aí, Paulo Marcos, depois você dá um depoimento para a gente também. Talvez o autor tenha uma resposta para isso. Mas o que eu sinto é que a mulher, né, os sofrimentos pelos quais a mulher passa, eles são específicos da condição do gênero. E eles transmutam o tempo. Eles passam de geração a geração. Então, essa Margarida, ela é a mulher universal. Ela é a mãe, ela é a filha, ela é a avó, ela é a funcionária, ela é a dona de casa, ela é a doméstica, ela é a empreendedora. Ela está em todas as idades, ela está em todos os tempos, ela está em todas as gerações. E o que ela passa, no meu entender, é pertinente a todos esses tempos, a todas essas mulheres. Então, absorvendo isso para mim, eu consegui dar um desenho para essa boneca, né? Esse figurino, que eu amo de paixão, ele tem muitas camadas, né? Porque a Margarida, a boneca, vou chamar de boneca para não definir se é Margarida mãe, se é Margarida filha. A boneca, a história dela, embora não seja apresentada de forma linear pelo texto, né? O texto, em primeiro lugar, ele não é linear cronologicamente falando, nem tempo nem espaço, não é linear, não é único também. O espaço se modifica o tempo inteiro, embora a gente não trabalhe com cenografia. Todo mundo que vê o espetáculo visualiza a bolha de sabão, visualiza a casa dela cheia de caixa, visualiza o jardim dela, todo mundo, porque a gente conversa depois com as pessoas, né? Se essa apresentação fosse presencial, estaríamos conversando tete a tete aqui com o público, vocês estariam fazendo perguntas e eu respondendo as minhas visões do espetáculo. Mas vamos fazer um depoimento online e aí eu vou ficar tentando imaginar as perguntas que vocês vão fazer de acordo com as pessoas. Vai fazer um trava-língua, Márcia, que essa é a voz. De acordo com as perguntas que eu já ouvi e perguntas que eu posso supor que vocês fariam. Então, eu compreendo isso, essa questão de gênero fortemente, né, nítida, colocada, e compreendo que ela passa por vários movimentos. Não tem linearidade na cronologia, não tem o espaço, mas existe um processo que depois você junta esse quebra-cabeça e consegue compreender dentro da sua cabeça o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então, a gente compreende que essa mulher já foi uma mulher bonita, mas já bem assim, iníciozinho de juventude, né? Transição de adolescência e juventude, talvez. Ela fala da primeira menstruação e tal. Então, ela já foi uma mulher bonita, sensual, que gostava de dançar, que gostava de estrelas, de chuvas finas, de gordura de sorvete, gordura de batom.
E com o tempo o corpo dela vai se modificando, ela vai se apequenando, porque essa personagem se apequena diante do mundo. Ou essa personagem é apequenada, se é que esse termo existe, pelo mundo que ela vive. A circunstância em que ela está inserida, que de certa forma ela se inseriu também, talvez por ingenuidade, né? Então o espetáculo traz de uma forma muito poética a crueldade que muitas mulheres passam, e eu tive depoimento de muitas mulheres, quando acabava o espetáculo, que viveram aquilo, e algumas que eu pude ter contato depois, que deram um salto na vida a partir de assistir o espetáculo. Eu acho isso incrível, não acho incrível por me achar boa, por achar minhas escolhas melhores, não. Eu acho incrível o poder que a arte tem na vida das pessoas. Eu acho incrível que um espetáculo teatral, sabe, pode mudar vidas. Então, se você usa isso para o bem, você tem um certo poder nas suas mãos. Um poder incrível de se mudar, porque eu sou outra pessoa depois de Vida de Boneca, e de mudar a vida de alguém, mesmo que seja só pelo entretenimento. Mesmo que a mudança seja só pelo prazer de assistir e pelas emoções que causa durante o espetáculo, ou pelo que vai além, como essas mulheres que eu estou dizendo que depois vieram falar, né, de suas transformações de vida. O que mais que eu posso falar? Eu estava falando do figurino, que esse caminho que ela percorre, então, que não é apresentado cronologicamente na peça, esse caminho que ela vive, ele está representado nesse figurino. Primeiro porque ele é cheio de camadas, e essa mulher tem muitas camadas, e ela vai revelando aos poucos cada camada. Essa mulher não tem simetria na vida dela. Tem gente que pergunta, ela é bipolar? Né? Então, um lado é mais longo, um outro é mais magro, um é mais comprido aqui, e tem fenda, que às vezes ela se revela, às vezes ela se esconde. E aí o figurino vem representar essas camadas e as condições da alegria, a condição do brilho. Então, tem parte que tem brilho, ela vive em festas, né? Tem partes aqui que tem brilhos. Outras partes são mais surradas, são mais castigadas, porque ela vai mudando ao longo do espetáculo. E eu criei esse espetáculo com uma troca imensa. Eu criei esse figurino. Eu sou figurinista também, desse espetáculo e de outros. Então, eu criei esse figurino, uma troca imensa com um cara que eu digo que é o meu guru de figurino, que se chama André Vital. Eu venho tentado, todas as vezes que eu falo do André, não me emocionar, mas tem sido difícil. Tem 2 anos que ele, como estrela que sempre foi, mudou de patamar e foi ser estrela lá em cima. Mas ele, antes, me ajudou a compor esse figurino. Eu dizia tudo que eu queria, tudo que era essencial para mim. Eu falava, André, eu quero que ela esteja de preto, porque ela é uma viúva da vida, ela é uma viúva dos filhos, ela é uma viúva do marido, ela é uma viúva de si própria. Então eu quero que ela esteja de preto. Eu quero... aí a gente definiu a forma. Aí ele falou assim, vai pesquisar uma parada da era vitoriana, que não sei o que. Aí eu defini, comecei a compor, porque eu não crio só os figurinos que eu crio, eu que executo, né? Eu não digo nem eu confecciono, porque eu não faço a costura, mas eu faço as customizações, as transformações. A saia foi comprada pronta e depois ela foi sendo construída junto com o personagem. E essa construção eu vou fazendo eu mesma. E depois eu faço a desconstrução, porque eu estou aqui me desconstruindo na frente de vocês, para que fique muito claro que eu não sou a boneca. É muito engraçado. Teve uma vez que saiu num jornal de grande alcance aí da mídia carioca, pelo menos, né? Todo o Sudeste, é uma grande mídia. E veio assim, carinha de boneca. E publicaram como se fosse um espetáculo infantil. Eu falei, meu Deus, ainda bem que sai a classificação do lado, porque se não saísse a classificação, já imaginou um espetáculo que é pesado, é forte, o que essa mulher vive é forte. O que as mulheres vivem na vida é forte. Mas a grandeza do Paulo Marcos, o autor do espetáculo, é colocar isso em forma de poesia. O espetáculo é estupidamente lírico, poético e um detalhe importante, que eu aprendi com um outro diretor, em um outro momento da minha vida, de um outro grupo, D'Artagnan de Holanda. D'Artagnan de Holanda era do grupo Embaixo do Poste, porque era onde eles ensaiavam, Embaixo do Poste, era o nome do grupo, e eu fiz alguns espetáculos com ele, 2 ou 3. 2 diretamente, um terceiro indiretamente, eu acho. E o D'Artagnan dizia que toda dor tem que ter poesia e humor. E o Paulo Marcos acerta em cheio nisso na sua escrita. E eu permiti,
definir que isso estaria em cena. E aí é isso, assim, a gente estreia lá em Maricá, num festival de teatro, e é um festival de teatro maravilhoso, porque no dia seguinte você discute o espetáculo todo com os representantes do festival que assistem, e você cresce com eles. Então o espetáculo ficou em construção. E nessa construção, aí sim entra uma mão firme do Josué Soares. Porque quando eu ensaiei, a gente é casado, tem um terraço lá em casa, eu ensaiei tudo escondido dele, eu não mostrava para ele. Eu queria prestar uma homenagem com a minha pesquisa. Eu queria dizer assim, olha, como se um desconhecido criasse a partir do que você, da sua pesquisa, da sua linguagem, e fosse te mostrar. Eu queria ser uma desconhecida nessa linguagem para ele. E aí eu ensaiei tudo escondido. Às vezes ele ouvia uns gritos meus do terraço, ficava preocupado com o que estava acontecendo. E às vezes, coisas muito pontuais, eu perguntava, Josué, eu preciso fazer um espaço aumentando, como é que eu faço? Ele, não entendendo o contexto, fora do contexto, ele me mostrava a técnica de uma ou outra coisa específica e eu aplicava. Mas aí, nesse segundo momento, que saiu da academia, passou pelo festival de teatro, passou por temporada, e aí ele veio com a mão pesadinha dele e fez uma limpeza linda, uma codireção linda, uma grande supervisão e transformou o espetáculo no que ele é hoje. O que mais que eu posso falar dessa peça, gente? Já falei que ela mexe com as pessoas, que ela mexe comigo, falei do figurino, da cor da luz, eu já falei também, não tem sonoplastia mais. Eu canto na peça. Né? Eu tenho um momento em que ela é apaixonada por rádio. Aliás, tem dois momentos. Um momento é quando ela lembra do pai e ela canta um boleirão. Eu demorei para escolher que música que ela ia cantar. Porque tem um trecho que ela está ouvindo rádio, e todas as estações ela vai mudando de estação, e ela só ouve música machista, né? Só Boneca de Trapo, Amélia, Eu Te Mato, Te Mando Algumas Flores e Escapo. Ela só ouve música machista. E ela vai trocando de canal, para chegar no programa que ela adora, que é o Vida de Boneca. Esse é um momento. Mas no momento anterior, quando ela diz que adora rádio, ela junta a paixão que ela tem pelo rádio, que é a única companhia dela, porque a família dela não é companhia para ela, especialmente o marido. Então ela junta o que ela ouve no rádio com a saudade que ela tem da possível família de pai, mãe, irmãos, da qual ela acabou se desgarrando e com os quais ela também tinha problemas, né? E aí ela canta um boleirão. Eu queria uma coisa melodramática, eu pensei primeiro num tango. Mas eu achei que esse bolero, ele toca num outro lugar mais popular do que o tango, talvez, sem o refinamento que o tango tem. Talvez, eu posso estar equivocada no que eu estou falando sobre música. Mas o bolero me bateu. E aí veio a cerejinha, né, no bolo, que se aquele bolero, aquela letra me bateu, era um bolero que meu pai cantava muito. E é o momento que ela está com uma possível saudade de um pai ausente, que não foi o pai que ela quis ter. E aí, teve uma pessoa que me perguntou, que falou, nossa, que lindo essa homenagem ao seu pai. Meu pai também já é estrela, sempre foi, e agora é estrela de outro plano. Aí a pessoa falou assim, que lindo você fazer essa homenagem para o seu pai. Você deve sentir muito cada vez que você faz, né? Eu falei, não sinto. A pessoa ficou um pouco chocada. Eu falei, eu não sinto. Porque se eu tiver que sofrer no palco todas as vezes que nele eu pisar, eu saio e me suicido. Eu me mato, eu me rasgo, eu arranco meus cabelos. E o que eu estou fazendo ali é uma representação. E a representação, ela vem de dentro para fora, ela tem que ter verdade, mas para mim é um ofício. Margarida é Margarida, boneca é boneca e Márcia Valença é Márcia Valença. Sim, você sai do espetáculo um pouquinho assim, precisa dar uma respirada, se recolocar, preciso. É muita atenção, eu chego muito cedo no teatro, muito cedo. Eu tenho um longo tempo de preparação, porque cada cílio que eu coloco, da mesma maneira que eu me desconstruí aqui na frente de vocês, eu vou me construindo enquanto eu vou me maquiando, enquanto eu vou botando figurino, eu vou me construindo dentro do camarim para chegar no palco e ser a boneca. Então, do mesmo tempo que tem um tempo de construção, de você se concentrar no que você vai fazer, se preparar emocionalmente para o que você vai fazer, tem um tempinho de desconstrução também, que eu acho natural. Mas não é um sofrimento meu. Então, a música entrou com uma referência do meu pai, que eu acho lindo falar isso, e é por isso que eu estou falando para vocês também. Mas não é para me trazer dor, não é para me causar mal, não é para me trazer saudade. Esses sentimentos, nesse momento de apresentação, são da boneca, não são os meus.
Os meus eu estou emprestando o meu corpo, a minha voz e o meu gestual para que aconteçam para a boneca. Aliás, foi interessante falar disso agora, porque eu acabei falando de voz, né? Eu gosto muito, me chama muita atenção o trabalho vocal dos artistas, dos atores, do teatro, né? Me chama muita atenção. E em processos anteriores, para outras montagens, quando eu era da Companhia Quantum, porque eu tenho uma trajetória de vários grupos, passei por vários grupos até me firmar na Mimos Brasil com Josué Soares. Na Companhia Quantum, sob a direção do Rodrigo Portela, grande diretor, um queridaço, a Jane Celeste, fonoaudióloga, outra queridaça, fazia a preparação dos espetáculos da Quantum, dessa companhia anterior a Mimos. E os ensinamentos dela ficaram para sempre. Então eu também faço um bom aquecimento antes de entrar em cena e um desaquecimento quando acaba o espetáculo também, para eu não sair no tom da boneca. Então há um preparo vocal, há um preparo corporal e há um preparo que eu chamo de ideológico. Não essa ideologia de atestar o meu pensamento e querer te convencer do que eu penso, né? Mas uma ideologia de você, nada mais do que uma concentração. Essa construção de entrando no personagem ou o personagem entrando em você sem que você seja um cavalo. Ah, agora eu incorporei a Margarida. Não, gente, toda noite numa temporada eu tenho que fazer a mesma Margarida. É meu ofício, não tem como. Ah, eu sou cavalo, vai incorporar. E o dia que eu não incorporar? Faço o quê? Não existe isso. Então a gente tem que usar das técnicas. E essa técnica de aquecimento, preparação e desaquecimento vocal, aprendi na escola, na Martins Pena que eu fiz, aprendi na pós, aprendi na vida e aprendi e agradeço muito também a Jane Celeste, que é a gurua, assim como o André é o guru do figurino, o Josué é o guru do corpo, a Jane é a gurua da voz. E aí entra a maquiagem também, muito legal, porque como é um monólogo meu, ele é todo meu, gente. Esquece. Ah, Paulo Marcos, você é autor? Mentira, não é mais não, tá? Agora ele é meu. O espetáculo é todo meu. Como ele é todo meu, eu participei da concepção inteira, do início ao final, pelo fato de ser um objeto de pesquisa. Quando a maquiagem entrou, não lá no tempo da... Não tinha maquiagem lá no tempo de apresentar para a banca. Ai, banca. Fala banca, avaliadora, dá uma atenção, né? Mas plateia também dá atenção. Então, frio na barriga mesmo. Quando entrou a maquiagem e o figurino, eu estava indo para o festival, para estrear no festival da FETAERJ, Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, e eu sabia que lá estariam alguns maquiadores e amigos maravilhosos. Eu vou dizer o nome deles para vocês. Adoro ter amigos maravilhosos, talentosos, ultra competentes, gentis, grandes seres humanos. Então, quando eu fui para o festival, eu sabia que estaria lá. Um dos três estaria. Tiago Costa, de Nova Iguaçu, Getúlio Nascimento, do grupo Os Ciclomáticos, e Curti, Alessandro Curti, de Carmo. Todos três são tudo isso que eu falei. Não acrescentei em nada para enaltecê-los, porque eles são maravilhosos, especialmente como seres humanos. São tão talentosos em suas funções, mas eu acho que como seres humanos eles superam todos os talentos que eles têm como artistas. E aí eu estava contando que eu ia chegar lá e ia achar um dos três. Então, no momento, quem estava livre para mim foi Tiago Costa. Maravilhoso. E aí eu falei, Tiago, eu quero o seguinte, aquela totalitária quer fazer tudo, né? Eu não sei maquiar, não sei passar um batom na boca. Eu falei, Tiago, eu quero duas coisas que são essenciais para mim. Um olho muito grande e uma boca desaparecida. Porque tudo que ela fala o tempo todo nesse espetáculo é que ela precisa falar. Então ela não tem boca. Ela não tem voz diante da sociedade. Então eu queria que ela tivesse uma boca bem apagadinha. E os olhos enormes porque ela vive vigilante. Essas eram as minhas proposições para que ele criasse a maquiagem, que é linda. Quando ele executa, então fica perfeita. Quando eu faço, fica meio borrocado. Mas ele executa lindamente, perfeitamente. E aí, como assim, quando você está fazendo uma coisa bacana, pessoas bacanas vêm agregar. Todo mundo agregou nesse festival. E a gente precisava de um registro, uma filmagem desse espetáculo. E aí aparece a companhia Guapos, com equipamento, com deslocamento de câmera, com aproximação, com tudo. Fernando, Sara Carvalho, tinha outras pessoas filmando com eles lá. Eu não sei o nome deles, depois a Guapos me diz, a gente coloca nos créditos aqui. E foi o nosso primeiro registro.
Síndrome. Síndrome quer dizer estado mórbido que provoca sinais e sintomas e alterações sem causa específica. Mas imediatamente se forma outra bolha. Maior ainda. Pânico. Segundo a mesma fonte. Não se apavore. Se ficasse lá, com aqueles olhos de coruja, vigiando a noite, eu vou escrever uma carta. Eu acho que falei um pouquinho de tudo. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser ver uma outra apresentação, não sei como se faz nesse tempo de pandemia. Quer dizer, sei, tem um monte de gente fazendo, especialmente monólogos, tem bastante gente fazendo online, assim como a gente está se encontrando agora, né? Mas se quiser um contato mais próximo, não sei, talvez na página Vida de Boneca. Na página Vida de Boneca no Facebook. Tem lá, podem mandar mensagem, fazer comentários. Aí no canal do YouTube também, no canal da Companhia Mimos, @CiaMimos Brasil, que é por onde vocês estão me vendo. Vocês chegaram aqui porque vocês sabem qual é o caminho. E talvez lá a gente consiga trocar alguma ideia, né? Se aprofundar nesses lugares dessa boneca. Continuem todos muito bem-vindos. E a dona da rua, e a dona da rua, e a dona da rua, e a dona da rua. Jaqueline. E a dona da Jennifer. Não reclamaram também? Eu adoro da Ninguém sai! Olha lá uma bolinha de saco. Outra bolinha de saco. Uma, duas, três.